Como hoje, São Paulo, em seu tempo, teve que enfrentar muitas e muitas dificuldades e muitas crises também, porque, como aconteceu logo nos primórdios da pregação do Evangelho, e que os Atos dos Apóstolos narram, a igreja, a comunidade cristã, precisou enfrentar divisões e polêmicas, e também formas de pensar que desviavam dos conceitos do Evangelho. Eu gostaria de trazer aqui uma situação que São Paulo enfrentou com a comunidade de Corinto. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo já começa com um problema muito sério, onde algumas pessoas da comunidade tomam partido, e por Pedro, e por Apolo, e por Paulo, já mostrando uma mentalidade de divisão muito profunda. E São Paulo diz, olha, não foi Pedro, nem Apolo, nem Paulo, que morreu na cruz para a redenção de todos, mas foi Cristo. E é em Cristo que devemos nos unir. Assim, Paulo dá várias orientações, tanto disciplinares, quanto, digamos assim, teológicas e também eclesiais para a comunidade. Quero compartilhar com vocês uma leitura do capítulo 11, dos versículos 17 a 34, desta mesma primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ouçamos. Já que estou dando recomendações, não vos posso louvar, pois vos reunis não para o melhor, mas para o pior. Não para o bem, mas sim para o mal. Primeiro ouço dizer que quando vos reunis como igreja, têm surgido dissensões entre vós. E em parte acredito. Alguém pode ter relatado isso a São Paulo. Então, São Paulo, ele entende que de fato existem divisões, talvez não tanto quanto a pessoa que haverá dito a ele sobre essas divisões tenha relatado, mas sim, existem divisões. É necessário que haja até divisões entre vós, para que se tornem conhecidos os que dentre vós são comprovados. São Paulo não legitima a divisão, mas como que diz que a divisão faz parte também dos relacionamentos
para que haja uma espécie de purificação. É na divisão que aparecem as crises. Crise é uma palavra muito interessante porque remete a crisol. Crisol é o lugar onde o ouro é purificado, o metal é purificado. E geralmente o metal, o ouro, é purificado com o fogo. Lembremos o que a Sagrada Escritura diz: o ouro é purificado com o fogo, e o servo de Deus no cadinho da humilhação, purificação. Jesus, em um certo momento do Evangelho, também diz alguma coisa muito espantosa e questionadora. Vocês pensam que eu vim trazer paz para esta terra? Não. Eu vim trazer divisões, eu vim acender o fogo. Ah, como eu gostaria que este fogo já estivesse aceso. Jesus fala do fogo do Espírito Santo. E quando ele fala de uma paz que ele não veio trazer, ele fala daquela paz do mundo, aquela paz que acontece entre uma guerra e outra. Mas a paz verdadeira, aquela que Jesus traz, é a paz duradoura que brota do relacionamento fraterno, do relacionamento amoroso que deve haver entre as pessoas. Quando digo amoroso, é aquele amor incondicional do Pai. Então São Paulo fala, olha, a divisão é até mesmo necessária de vez em quando. Gosto de lembrar aquilo que o Papa Francisco sempre repetia. Olha, se for preciso brigar, briguem. Mas, dizendo aos casais, não é? Façam as pazes antes de dormir. Não deixe para outro dia. E quando falava aos presbíteros, aos bispos, as pessoas, assim, em modo geral, olha, se for preciso falar, fala, mas fala na cara, não fala pelas costas. Isso para quê? Para que as coisas sejam resolvidas, para que as coisas realmente sejam ditas com sinceridade, sem fingimento, né? E o próprio São Paulo, na carta aos Romanos, nos lembra: o amor não seja fingido, né? Mas seja autêntico, seja sincero. E aí, São Paulo continua com um dado muito importante, muito sério, que talvez aconteça também em nossas comunidades. Vejamos, de fato, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa em comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, outro se embriaga. Não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Acaso vos louvarei? Nisso não vos louvo. A sociedade grega, a sociedade de Corinto, tinha ali as várias classes sociais,
como existe hoje também. E os ricos se separavam dos pobres. Os ricos segregavam os mais humildes, os miseráveis, como hoje ainda acontece. E então, quando se tratava para reunir para a ceia do Senhor, reuniam-se ricos e pobres, pois na mentalidade cristã, na mentalidade de Jesus, não deve haver diferenças entre ricos e pobres, entre classes sociais, mas todos devem sentar-se à mesma mesa em igualdade de condição. Isso é muito bonito, né? Isso é muito importante também. Eu creio que quando se celebrou o Sínodo de 2021 a 2024 na Igreja, a proposta era essa, de que todos se sentassem à mesa em torno de questões em igualdade de condição, né? Ainda que alguns exerçam um ministério ordenado em graus diferentes, se sentasse junto com os demais batizados, irmãos e irmãs, leigos e leigas, em igual condição para refletir assuntos da igreja. E a mesa da Eucaristia, a celebração da missa, a ceia do Senhor, deveria ser justamente isso, onde todos se reúnem em igual condição, ainda que com funções diferentes. Por exemplo, o presbítero, que preside, depois tem a assembleia, que participa da assembleia, alguns exercem o ministério de leitor, outros exercem o ministério de acólito, e assim, outros exercem o ministério do canto, enfim, para todos, né? A diferença seria de funções, mas a dignidade igual. Ali, todos de igual para igual. Eu acho interessante o convite à oração do missal. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Eu pessoalmente preferiria que, ao invés de meu e vosso sacrifício, se dissesse o sacrifício de Cristo e da Igreja. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Porque é isso realmente que nós celebramos, o sacrifício de Cristo e da Igreja. Igreja, que é o povo de Deus e ao mesmo tempo o corpo de Cristo, e igreja, que é reunida, é a comunidade reunida em torno de Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. Mas acontecia que este banquete que os coríntios faziam era uma espécie de meio de ascensão social ou de evidenciamento, digamos assim, das diferenças entre as classes, onde só podiam participar desses banquetes quem tivesse uma dignidade social mais alta, enquanto os pobres ficavam segregados, ficavam num lugar à parte, quase que
como numa senzala, nos tempos do nosso Brasil colônia, nosso Brasil escravocrata, como ainda hoje acontece em muitas situações, entre patrões e funcionários, enfim, e, pasmem, em muitas comunidades cristãs que segregam os pobres, que criam elites dentro da igreja. Isso é muito triste, é de se lamentar, vamos lá, é de se lamentar. Então, alguns servem para mandar e outros servem para obedecer e executar ordens, né? Então, isso é muito triste. Aí São Paulo faz uma espécie de relato, mas também um memorial daquilo que é de fato a origem e a essência do sacramento eucarístico, da ceia do Senhor. Então, na sequência, São Paulo diz assim: de fato, eu recebi, me foi transmitido pelo Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor tomou o pão e, depois de dar graças, ou seja, de reconhecer que tudo é de Deus, tudo é do Pai, tudo vem do Pai, tudo é dom, partiu e disse: este é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, antes de mais nada, este memorial que São Paulo faz é para que todos compreendamos, a começar pela comunidade de Corinto de então, que celebrar a ceia do Senhor significa celebrar a sua pessoa e sua vida doadas em sacrifício para a salvação da humanidade. Quando a gente diz que a Santa Missa é o santo sacrifício do Senhor, nada mais estamos dizendo que a Santa Missa é um memorial da doação do Senhor. É o memorial de quando o Senhor oferta a sua própria vida em favor de toda a humanidade. Não só de alguns, não só de muitos, mas de toda a humanidade. Aí São Paulo continua com uma advertência muito séria. Ouçamos só. De fato, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. É por isso
que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Se nos examinássemos, não seríamos punidos, mas quando somos julgados pelo Senhor, somos instruídos para não sermos condenados com o mundo. Então, aqui São Paulo continua dizendo, olha, vocês quando comem o corpo do Senhor e bebem o seu sangue, proclamam a morte do Senhor até que ele venha, ou seja, nós proclamamos a morte do Senhor, ou seja, a sua entrega, a sua oferta sacrificial na cruz. É a oferta mais eloquente, né, do Senhor. E aí, em seguida, São Paulo diz sobre as consequências de comer e beber do pão, do corpo e do sangue do Senhor indignamente. A consequência é que será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Mas o que significa comer indignamente? Significa comer sem se lembrar do outro, do pobre, do mais fraco. Significa comer a partir da lógica do egoísmo, do individualismo, no querer tudo para si e nada para o outro. Ou seja, com aquela lógica mundana, aquela triste lógica mundana da ganância, da ambição desmedida, que causa ódio, que causa violência, que causa morte. De fato, São Paulo aqui, lá no versículo 30, justamente chama atenção para isso, que ao comer a partir desta lógica, chega a enfermidade e também chega a morte. Isso a gente pode ver muito claramente com as guerras que estão acontecendo, com a multidão de gente no mundo que passa fome, que se encontra na mais profunda miséria, inclusive com o apoio de muitos que se dizem cristãos. Pois estamos aí, né? E depois São Paulo dá o arremate final. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a vossa condenação. Quanto ao resto, ordenarei quando chegar aí entre vós. Reunir-se para a própria condenação implica a gente a gente se reunir em nome de Cristo, usando o nome de Cristo em vão, quando Cristo não pode estar presente, pois existe ali a divisão, o egoísmo, a ganância, seja pelo poder e tudo mais. Quero lembrar que no tempo de São Paulo, a celebração da ceia do Senhor, às vezes, era feita durante uma refeição, ou antes ou depois da refeição.
Então, quando era feita após a refeição, as pessoas que eram assim ávidas, eram egoístas, eram pessoas que primavam pela ascensão nas classes sociais, chegavam antes, comiam tudo e não deixava nada para os pobres. Isto é uma inversão da lógica do Evangelho até hoje. São Paulo, então, aqui fala de comunhão. Comunhão que é compartilhar, que é colocar o que se tem na unidade para que todos possam ter direito àquilo que lhe cabe. E São Paulo como que alia a celebração da ceia do Senhor com a justiça social. Quando se celebra indignamente, onde se deixa pessoas passando necessidade, pessoas com fome, devido à ambição pelo poder. Deveríamos, no mínimo, diante dessas palavras de São Paulo, pensar o que é a Eucaristia hoje para nós. Num tempo, principalmente quando foi instituída a festa de Corpus Christi, havia-se uma ideia mais triunfalista do sacramento da Eucaristia. Graças a Deus, com o Concílio Vaticano II, sobretudo, com o passar do tempo, até culminar no Concílio Vaticano II, esta concepção triunfalista da Eucaristia foi diminuindo, mas ao que tudo indica, está ressurgindo. Não podemos nos esquecer que a Eucaristia, antes de mais nada, é memorial, é alimento e é presença de Jesus. Não podemos nos esquecer, porque se nós fazemos da Eucaristia um sacramento triunfalístico, o que celebramos não é a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus, não é o alimento compartilhado, e não é a sua presença real de ressuscitado no meio de nós. Mas reduzimos sim a Eucaristia a um teatro. E nem nós, ministros ordenados, nem os fiéis leigos e leigas que se reúnem em torno do altar, pode fazer da Eucaristia um teatro. Não podemos ser atores em torno de Jesus. Até porque, por não apreciar isto, Jesus não manifesta plenamente a sua presença. Jesus fica oculto,
fica oculto, ainda que ele esteja presente, né? Ele fica oculto, passa despercebido. Então, viver a comunhão em torno da mesa eucarística implica a gente também examinar como vai a nossa vida de comunhão de irmãos e de irmãs. Implica a gente rever as relações. E entender de fato também o que significa unidade e comunhão. Não é colocar um monte de gente junto, unidade não é massificação. E comunhão não é a gente se orientar por aquilo que o mais poderoso pensa e exige que seja feito. Comunhão é compartilhar dos dons que cada um possui. E se falta alguma coisa para a comunhão de fato acontecer, do meu ponto de vista, falta o exercício de escuta do próximo para identificar os seus dons, as suas qualidades, os seus anseios, as suas necessidades. Mas de qual próximo a gente pode pensar? De qual próximo estou falando aqui? Daquele próximo identificado por Jesus naquela parábola do capítulo 10 de São Lucas. Vinha um homem que descia de Jerusalém a Jericó, foi tomado por assaltantes que o deixaram quase morto, passou um levita e se distanciou, passou um sacerdote, nem quis saber, mas veio um samaritano e acudiu aquele homem. Curou suas feridas, cuidou das suas feridas, colocou em sua montaria, levou até uma hospedaria e arcou com as despesas de todo o tratamento para aquele homem. Isso significa a gente olhar para a necessidade do próximo. É o próprio Jesus que nos ensina. Nos ensina não através de teoria, mas porque ele mesmo fez isso. Veio ao encontro do miserável, do pecador, do faminto, do sedento, do nu, do preso, coisa que muitos de nós cristãos pouco nos preocupamos, lamentavelmente. Fica aqui uma mensagem a respeito de tudo isso. Eu gostaria que a gente olhasse a crise que a igreja passa hoje. Hoje se fala tanto dessa crise, que a igreja está dividida, mas qual é a fonte da crise? E que esta crise pode nos ensinar? Qual é o caminho para a solução da crise? Porque nós não podemos ficar nela para sempre. Aliás, a igreja sempre viveu em crise, sempre teve suas crises. Mas nenhuma das crises derrubou a igreja, tanto que ela está viva até hoje, em diversas formas, em diversas modalidades, mas está viva até hoje. Esta igreja una, santa, católica e apostólica de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é nossa. Esta igreja que superou tantas crises, que hoje passa por uma crise de credibilidade, porque
dividida, e em muitos momentos isso, como podemos ver da própria carta de São Paulo aos Coríntios, em muitos momentos isso apareceu com mais força, em outros momentos com força menor, mas sempre houve, infelizmente sempre houve. Por quê? Porque a igreja é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, sim, né? É desejada e segue o projeto do Pai, foi fundada sobre o projeto do Pai e é guiada pelo Espírito Santo. Isso sustenta a igreja, a Trindade sustenta a igreja. Mas as suas imperfeições existem porque ela é composta de seres humanos e não de deuses ou semideuses, nem de anjos, mas de seres humanos, que erram, que muitas vezes deixam a desejar, mas é na escuta, é na partilha, é no compartilhar que possivelmente superaremos as divisões, os conflitos, as crises da igreja. São Paulo nos mostrou. Ele nos deixou bem claro tudo isso e nos ajuda a refletir bastante. Reflitamos e procuremos também, em vários outros momentos da Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento, dicas, indicações para sermos cristãos melhores, para vivermos melhor a comunhão que Cristo tanto insistiu em sua última oração, a oração sacerdotal, relatada ali no Evangelho de São João, capítulo 17. Pai, que eles sejam um, que todos sejam um. Não peço somente por eles, mas também pelos que virão, que sejam um. Deus abençoe a todos e a todas.